Vou trazer para vocês nesse vídeo um dos principais padrões da análise técnica, que mostram aí uma marcação de topo ou marcação de fundo, e com isso uma possível reversão de movimento. E este padrão, a Trix traz para vocês diariamente nas suas lives de análise técnica. Olha, eu estou falando do padrão martelo. O padrão martelo nada mais é do que o candle que tem um corpo. Aliás, uma amplitude, peraí, desenhei errado aqui, é outra que eu quero pegar esse aqui, ó. Ele tem aí uma amplitude, né? E ele tem um corpo pequeno em relação a essa amplitude, né? A sombra dele geralmente tem 2,5 vezes a 3 vezes, pelo menos, o tamanho do corpo. E este corpo ele pode estar tanto na parte superior quanto na parte inferior do Kendo, né? Quando ele está na parte superior, dizemos que ele chama-se um martelo. Quando ele está na parte inferior, dizemos que ele é um martelo invertido. Agora, lembra que eu falei para vocês que é um padrão que marca regiões de topo ou de fundo? Então, é isso. Ó, após um forte movimento baixista, digamos que aqui teve um movimento baixista, chegou lá num determinado momento, ele fez este padrão de candle, onde você percebe que a mínima dele, a sombra dele, está descolada ali assim daquela amplitude de movimento, né? E o próximo candle não faz mínima menor que ele. Muito pelo contrário, ele vai fazer uma máxima maior que ele, sugerindo um movimento de alta. Então, quando surgir este padrão, você compra aqui na máxima e o seu stop fica aqui na mínima dele, por exemplo. Tá? E se for um martelo invertido? Da mesma forma, você precisa ter um forte movimento baixista, né? E este candle ele tem que marcar um fundo, ou seja, ele tem que ser a mínima menor que a mínima dos candles anteriores, ou no mínimo aí igual um fundo duplo em relação aos candles anteriores, né? E na máxima dele, você pode assumir posições compradas com stop na mínima. Agora repara, quando ele está em região de fundo, ele chama-se martelo, né? Então esse aqui, ó, é um martelo, né? E quando ele está aqui, também em região de fundo, mas o corpo está na parte inferior, nós chamamos ele, cadê o meu texto? Está aqui, ó. Chamamos ele de martelo invertido. Ok? Mas e aí? E se ele surgir numa região de topo? Olha, nós temos que ter um pensamento análogo. Então você tem aí um forte movimento altista, né? Aí depois ele tem ali a formação deste padrão de Kendo, né? O bloco fica ali na mínima dele, né? Mostrando que a máxima do movimento acabou sendo maior ou igual a algum outro Kendo anterior ali, marcando um fundo duplo, que é um assunto que nós vamos falar mais na frente. Então, na mínima dele, você vende e o stop fica na máxima. E aqui ele acabou marcando uma região de topo para você. E para este padrão, nós chamamos de estrela cadente, né? Que nada mais é do que um martelo invertido, porém em região de topo. E o outro padrão, um martelo mesmo, mas apenas em região de topo, nós chamamos ele de, ó, quando é o corpo, está na parte superior. Quando ele está na parte superior, mas em região de topo, nós chamamos ele de enforcado. Enforcado. Ok? Agora, você não vai ficar preso a nome. Você precisa entender o que isso significa na movimentação do preço, né? Portanto, um padrão martelo ele é muito eficiente quando ele está em região de fundo ou em região de topo, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu deixei sinalizado alguns aqui para mostrar para vocês, ó. Ele vinha aqui numa região de topo. Está vendo esse aqui que está dentro desse círculo? Ele fez uma máxima, igual uma máxima anterior, formando aí um fundo duplo, que é um assunto que nós vamos falar nos próximos vídeos.
na mínima dele, você entra vendido, porque ele fez uma marcação de topo. E onde que estaria o stop? Na máxima dele. Então ele fez ali uma amplitude, você fez a realização parcial, que é assunto que nós vamos conversar também, né? E protegeu a sua operação. Este outro padrão que está aqui, ó, desenhadinho aqui para vocês também, ó. Você percebe que ele não fez uma marcação de topo. Quem fez a marcação de topo foi este candle que eu estou sinalizando. Ele não fez. Porém, ele também não ganhou a mínima, né? Portanto, continua o movimento. Eu iria comprar aqui ou não? É uma outra história. Quero mostrar para vocês um outro padrão. Olha aqui, ó, este outro padrão de candle aqui, ó, tá vendo? Ele vinha ali num movimento baixista, tinha ali uma linha de tendência de baixa, né? Eu desenhei e formou um fundo, uma mínima ali menor que aquela mínima daquela região. Este é o padrão mais eficiente que existe para o padrão martelo. Na máxima dele, você entra comprado, faz a sua realização parcial, sua proteção do trade e o seu stop fica na mínima dele, ok? Então, este é o padrão martelo. Olha este outro aqui, ó. É uma estrela cadente. Então, você tem ali uma linha de tendência de alta. Você tem um candle que fez uma máxima maior que a máxima anterior. E na mínima dele, você entrou vendido no próximo candle que fez a mínima, com um stop ali na máxima dele. Ok? Esse é o padrão martelo. Grande e eficiente, muito eficiente. Muitos operadores utilizam e a Trix também utiliza e traz para você diariamente.